Olá, tudo bem? No segundo episódio da segunda temporada do Movimento Acontecer, contamos com a participação do professor Dante Galian. O historiador e fundador da responsabilidade humanística nos presenteia com sua reflexão sobre a provocação. Humanização no teletrabalho é possível? Aproveite! Olá, tudo bom, gente? Boa noite a todos. A gente está aguardando aí algumas últimas pessoas entrarem na sala. Só mais. Queria começar agradecendo, né, primeiramente, o interesse, né, de todos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar nessa uma hora aqui de conversa, né, de bate-papo aqui com o professor Dante. Né, agradecer ao professor Dante também, né, pela disponibilidade, né, em estar conosco hoje. Ao Ricardo também, né, que intermediou, né, essa possibilidade aqui, o convite. Então, obrigado também, Ricardo. Então, para a gente poder começar, né, eu queria só apresentar um pouco do que é o projeto Acontecer. Né? Ele é um projeto que nasceu há um ano, ele é fruto de inquietações da Fernanda Moraes, que está aqui conosco, da Renata Andreoni, que também está aqui conosco, e minhas inquietações, durante os encontros que a gente tinha do programa de pós-graduação em comunicação organizacional da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente uniu as nossas pesquisas, eu buscava relacionar sempre a influência da comunicação interna com os adoecimentos nas empresas. A Fernanda, que é advogada em relações públicas, ela estuda a relação da comunicação com assédio moral nas empresas. E a Renata, né, que é historiadora, né, de formação, ela nos presenteou aí com uma visão, uma abordagem filosófica, né, da comunicação no contexto organizacional, e a gente decidiu misturar tudo isso e a gente criou a Acontecer, que é para levar os profissionais do mercado de trabalho, por meio de workshops, palestras, uma oportunidade de ampliar a reflexão sobre a comunicação, de uma forma que possa contribuir para a redução de relações perversas, que acabam se traduzindo, né, em assédios e adoecimentos nos ambientes organizacionais. E quando veio a pandemia, né, a gente vimos a oportunidade de ativar o TECER, que é a da Acontecer, que foi por meio do convite de profissionais de diferentes áreas aí do conhecimento, para poder trazer um pouco as suas reflexões sobre esse mundo que a gente está vivendo. Né? Então, a gente já teve psicanalista falando sobre a saúde mental, já tivemos uma juíza do trabalho falando sobre relações, né, jurídicas do trabalho, já tivemos uma profissional da psicologia falando sobre comunicação não violenta, uma comunicóloga falando sobre diálogo, e hoje, né, a gente tem o privilégio de contar com a participação do professor Dante, né, que vai falar sobre essa relação, né, da humanização e teletrabalho. Tá? Então, acho que vou falar rapidamente, se é possível, né, falar do extenso currículo, né, da formação do professor Dante. Ele, né, então, é bacharel, mestre, doutor em História Social pela USP, com pós-doutorado, né, pela Escola da França. Aí me desculpe, né, mas eu não vou conseguir pronunciar aqui. Hoje, né, ele atua na Universidade Federal de São Paulo, onde criou e desenvolveu o Laboratório de Leitura, que é uma atividade de formação humanística e ética fundamentada na leitura e discussão dos clássicos da literatura universal. E no ambiente corporativo, isso que a gente estava até comentando, né, isso que é um dos grandes desafios que ele vem desenvolvendo aí, né, com sucesso, ele levou o laboratório de leitura para os ambientes, né, corporativos, e hoje ele vem desenvolvendo projetos de ética e humanização em empresas como Hospital do Coração, Natura, Bradesco, né, o Santander, como sócio fundador da Responsabilidade Humanística. Então, professor Dante, eu passo a palavra agora para que possa dar, né, a ideia é que ele converse conosco aí durante uns 30 minutos, falando sobre essa perspectiva da humanização junto com o teletrabalho, e depois a gente possa abrir, né, para perguntas, né, e uma interação com todos vocês que estão participando conosco. Certo? Vamos lá, professor, tudo contigo agora. Ok, muito obrigado, Fernando. Obrigado, Fernanda, Renata.
Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa do Acontecer, um projeto extremamente interessante, extremamente importante, útil para esses momentos em que a gente está vivendo, não só esse momento peculiar, né, desse momento aí de pandemia, mas dentro de um contexto em que essas questões relacionadas à comunicação e humanização dentro do mundo corporativo e da sociedade como um todo se apresentam cada vez mais como algo assim premente e extremamente importante. Então, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite e é uma grande alegria estar aqui hoje com vocês, com todos que estão aqui agora online com a gente, participando desse webinar, e para falar sobre esse tema que está relacionado fundamentalmente com todo esse contexto da humanização e que nesses momentos em que a gente está trabalhando e vivendo dessa forma, né, dentro desses quadradinhos em que a gente está se vendo agora, né, cada vez mais a gente só consegue ver as pessoas dentro de quadradinhos. Então, fazer essa reflexão da humanização dentro de uma perspectiva de revolução tecnológica e de mudança no âmbito das relações de trabalho, eu acho que é fundamental. Eu gostaria de começar a nossa conversa, que, como o Fernando comentou, nós temos aí, eu vou falar durante uma meia hora, vou tentar ver se eu consigo até reduzir o máximo possível minha fala para a dinâmica de conversa, onde vocês possam trazer questões, as suas inquietações. É assim que eu gosto de trabalhar, é assim a maneira como venho trabalhando nesses últimos 20 anos, desde o momento em que eu acabei criando o laboratório de leitura junto com meu parceiro e amigo, Rafael Ruiz, que é parceiro meu tanto na Unifesp, onde eu atuo já há mais de 20 anos como diretor e professor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, da Escola Paulista de Medicina, quanto numa outra área que é o Easy Business School, Escola de Negócios aqui em São Paulo, onde a gente também desenvolve o laboratório de leitura, lá a gente chama de ética e literatura. Para perceber o poder humanizador da literatura. E eu gosto sempre de começar um pouco nessa nossa conversa, esclarecendo o que a gente entende por humanização, né? Esse é um termo, eu vinha começando agora, antes da gente começar aqui com o Fernando, com a Fernanda, com a Renata, falando um pouquinho sobre isso, né? Esse é um tema que vem se desenvolvendo, que vem se amplificando e sendo muito propalado agora, mais recentemente, na área corporativa. Todo mundo vem falando de humanização, e é natural que isso aconteça, porque, de fato, a gente vai percebendo que, dentro do contexto atual, né, hoje, os espaços corporativos, né, e eu falo isso, de certa forma, também por estar dentro de uma faculdade de medicina, participando de um programa de pós-graduação em saúde coletiva, tendo essa interface, apesar de ter, como a Renata, ser também um historiador, né, minha formação é na área de história, como o Fernando colocou agora. Então, assim, eu me sinto assim numa posição bastante privilegiada de poder analisar as questões de saúde a partir de um lugar que é o lugar das humanidades, que é o lugar das ciências humanas, né? E estabelecer essa conversa interdisciplinar, essa conversa multifocal que possibilita um olhar diferenciado e um olhar diversificado sobre essas mesmas questões. E eu já venho discutindo essa questão da humanização há mais de 20 anos, como eu dizia. Quando eu cheguei na Escola Paulista de Medicina, estavam se dando os primeiros passos dentro dessa proposta de humanização em saúde, né? O que estava acontecendo? Quer dizer, já desde a segunda metade do século passado para cá, quer dizer, desde depois da Segunda Guerra Mundial, e até em função do desenvolvimento científico e tecnológico que a Segunda Guerra significou, a gente teve um avanço do ponto de vista do conhecimento científico e da tecnologia aplicada à saúde, que foi uma coisa extraordinária, né? Isso revolucionou a maneira de entender e a maneira de praticar a medicina, a saúde de maneira geral. Os aspectos assim positivos, revolucionários que isso trouxe, né, do ponto de vista do diagnóstico, do ponto de vista do tratamento.
No entanto, a partir da segunda metade do século XX, né, e principalmente na virada do século XX para o século XXI, começou a se perceber, né, que todo esse desenvolvimento científico e tecnológico, se ele trazia benefícios inegáveis, por outro lado, também trazia alguns aspectos problemáticos, né? Aos poucos, a gente começou a perceber que toda essa parafernália científica e tecnológica, né, ela começou a se estabelecer como mediadora, ela começou a se estabelecer como um elemento intermediário na relação médico-paciente, na relação profissional da saúde e paciente, né? E o que você começou a perceber, efetivamente, que apesar da gente estar muito bem instrumentalizado, cada vez mais instrumentalizado, né, do ponto de vista científico e do ponto de vista técnico, né, a gente foi perdendo ao longo desse tempo muito da perspectiva humanística, né? Ou seja, a capacidade de olhar para o outro, no caso do médico para o paciente, numa perspectiva humana. Cada vez mais, né, até porque esse médico foi ganhando cada vez mais recursos do ponto de vista científico e tecnológico, ele começou a olhar muito mais o paciente enquanto um conjunto de sistemas, de órgãos, né, de aspectos de doença e saúde, do que propriamente como uma pessoa, né? Então, o que acontece? Esse paciente foi se despersonalizando. E, na mesma medida, também o médico foi se despersonalizando e a própria relação médico-paciente também foi se desumanizando, né? Então, já a partir das últimas décadas do século passado, né, já se falava fundamentalmente dessa problemática da desumanização na saúde, né? E, linkando com essa questão da desumanização, quase como aparecendo aí como uma espécie de antídoto ou vacina para a desumanização, aparece o termo humanização. O termo humanização, na verdade, é um neologismo, né, que surge basicamente no final do século XIX, início do século XX, na língua francesa, né, humanisation, que está dentro do contexto da discussão do que vinha acontecendo na Europa na época da Revolução Industrial, né? Quer dizer, quando os primeiros sociólogos, né, de Max Weber e assim por diante, começaram a tentar entender o fenômeno que a Revolução Industrial significava do ponto de vista social e humanitário, né? Foi a primeira vez na época da Segunda Guerra Mundial, em função de toda a problemática do nazismo, da massificação, né? Esse termo apareceu ainda mais fortemente. E já no contexto do Tribunal de Nuremberg, né, do julgamento dos crimes dos nazistas, assim por diante, começou o termo humanização a aparecer com maior força, né, e a gente vai ver na literatura científica, na literatura sociológica, filosófica da época, o termo humanização ser resgatado e propalado de uma maneira mais constante, né? No Brasil, né, e não só no Brasil, acho que no mundo todo, mas de maneira particular no Brasil, esse termo humanização, ele aparece com muita força justamente nesse contexto da problemática da saúde, ou seja, dentro dessa experiência que eu dizia agora de desumanização, o que a gente podia fazer para humanizar, né? Humanizar as relações entre médico e paciente, entre profissional e público e sociedade, né? E aí, medicina, vindo da área das ciências humanas, para lidar com essas questões, eu comecei a perceber uma questão assim muito peculiar, né? Eu fui chamado para desenvolver um projeto junto ao Hospital São Paulo, que é o Hospital Escola da Universidade Federal de São Paulo, onde a gente estava tendo o seguinte problema: o administrador, o diretor administrativo do hospital, está tendo o seguinte problema: estava se implantando, né, os chamados programas de humanização, realmente o inverso daquilo que eles imaginavam, daquilo que eles esperavam. A humanização, ela aparece como uma demanda por parte dos pacientes e dos profissionais de saúde, né? E na medida em que ela vai sendo aplicada por parte dos gestores, né, ela vai gerando uma espécie assim, de efeito colateral, né? Tanto do ponto de vista do paciente, mas principalmente por parte dos profissionais de saúde. Há 20 anos atrás, quando você falava de humanização dentro do hospital, as pessoas arrepiavam, né? E aí, então, até por força da minha expertise de trabalhar principalmente com história oral
de vida, que eu vinha trabalhando já desde o meu mestrado com essa metodologia, eu comecei a entrevistar os profissionais para tentar entender por que uma coisa, a princípio, tão boa, tão necessária, tão demandada por parte deles, ou seja, a humanização, né, acabava criando esse efeito, digamos assim, esse efeito colateral, esse efeito adverso, né, em relação a esses profissionais. E aí eu sempre conto essa história porque eu acho que ela é muito eloquente, ela é muito emblemática. A resposta veio através de quase de uma piada, mas uma piada muito séria, que me foi contada por um médico lá do Hospital São Paulo, que dizia o seguinte, que as pessoas, os profissionais de saúde, de maneira particular, esse médico dizia que o problema com a humanização é que ela causava estrabismo. Eu achei aquilo muito curioso, né? Como assim? Humanização causa estrabismo, né? A questão era o seguinte, ele me contava que há poucos anos atrás, ou quase 2, 3 anos antes de iniciar aquela pesquisa, o que estava acontecendo dentro daquele contexto do hospital é que estava passando pelo processo de automatização e digitalização das informações de protocolo. Então, os médicos estavam cada um recebendo um terminal de computador, né? E desse terminal de computador eles conseguiam acessar os protocolos dos pacientes e, a partir desses protocolos, eram estabelecidos certos guidelines, onde eles podiam fazer as consultas e, conforme as respostas dos pacientes, esses guidelines iam ajudando a definir os protocolos de tratamento e de diagnóstico e assim por diante, né? Então, eles foram treinados para incorporar aquela nova tecnologia dentro do processo de consulta, e, sem dúvida nenhuma, isso facilitou demais do ponto de vista de acesso da informação, de tomada de decisão e assim por diante, mas, por outro lado, também, né, acabava causando um certo problema, que era que os pacientes vinham reclamando de que os médicos não estavam olhando mais para os pacientes, né? De que eles estavam olhando para a tela do computador, como se o paciente estivesse dentro do computador e não diante deles em pessoa. E aí, então, veio a proposta da humanização. E essa proposta de humanização foi através de cursos, através de treinamento, onde, contava esse médico, né, os coaches, os treinadores, assim por diante, eles iam, então, chamando atenção no fato de ajudar os profissionais a olharem nos olhos do paciente enquanto estivessem fazendo as perguntas, estivessem conversando com os pacientes. Só que, ao mesmo tempo, eles não podiam deixar de olhar e continuar consultando o computador na medida em que eles iam alimentando as informações que eles precisavam para chegar nos seus diagnósticos e assim por diante. Em resultado, né, esses médicos diziam o seguinte, nessa coisa de você ficar olhando para os olhos do paciente e, ao mesmo tempo, para a tela do computador, o resultado era estrabismo. Né? É óbvio que ele estava exagerando, é óbvio que é uma figura de linguagem, mas me pareceu bastante eloquente, né? Porque mostra aquilo que depois, no meu projeto de pesquisa, que eu comecei a desenvolver a partir daí, né, eu acabei chamando de equívoco antropológico. O que é esse equívoco antropológico? É a gente achar que a gente pode humanizar da mesma maneira como a gente treina. Né? Então, o que acontece? Desde o momento em que a gente começou a ter essa relação extremamente forte e importante com o campo tecnológico, né? E isso é uma coisa que está ligado fundamentalmente com o pensamento racionalista da modernidade e assim por diante, né? A gente acabou esquecendo, né, que nós, seres humanos, né, apesar de termos inventado as máquinas, os computadores, nós não somos como as máquinas que nós criamos. Né? E a gente ficou tão acostumado a lidar com máquinas que a gente foi perdendo a noção de como é que lida com pessoas. Né? E isso já entra dentro dessa perspectiva um pouco dessa questão de humanização no mundo do teletrabalho, né? Do ensino à distância, do home office e assim por diante. Sem dúvida nenhuma, esses recursos são extremamente importantes. Imagina o que seria de nós agora sem isso que nós estamos tendo aqui, esse recurso tecnológico, onde a gente, cada um dentro do seu quadradinho, consegue se enxergar, consegue se falar e assim por diante. Por outro lado, como é que a gente faz, né, para que, ao mesmo tempo que a gente se utilize desses recursos para a gente continuar trabalhando, continuar produzindo, continuar crescendo em termos de conhecimento, a gente não se perca do ponto de vista da humanidade? Essa foi a grande questão. Né? E aí é nesse sentido que a gente começa a perceber que a abordagem da humanização
ela não pode ser olhada de uma perspectiva técnica, né? Ou seja, não dá para a gente humanizar da mesma forma como a gente treina pessoas para operar máquinas ou para operar softwares, sistemas e assim por diante, né? Por quê? Porque a gente toda essa perspectiva técnica, ela trabalha dentro de uma lógica ou computador, né? A lógica do computador é uma lógica algorítmica. Então, assim, as coisas funcionam ou uma coisa ou outra, né? Enquanto que na lógica humana, né, a gente está dentro de uma perspectiva que na filosofia a gente chama de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é quando você tem uma visão, uma abordagem das coisas que não se reduz ou uma coisa ou outra. Pode ser isso, pode ser aquilo e pode ser muitas outras coisas ao mesmo tempo. Isso é algo que nos desconcerta. E, no entanto, é mais antigo, é tão antigo quanto a própria humanidade, porque nós, seres humanos, somos assim. A gente para pensar um pouquinho, né? A gente não precisa necessariamente operar ou uma coisa ou outra. A gente pode pensar ou e. Né? Então, esse e no meio, que é justamente aquilo que a tecnologia não consegue resolver, e é aquilo que nos distingue de todo o resto. Pois bem, pensar em humanização é pensar esse e no meio, né? E isso dentro do contexto da modernidade é o que nos causa, ao mesmo tempo, problemas e, ao mesmo tempo, é a nossa própria solução. É só a gente se abrir para essa experiência, né? Eu gosto muito, ao explicar essa questão da hermenêutica e da problemática do humano e da humanização nas relações, eu lembro sempre de um trecho de uma obra clássica, e agora eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência com os clássicos que eu tenho trabalhado muito recentemente, que são os clássicos da literatura. E eu acho que um clássico que ajuda a entender muito essa perspectiva humanística é um clássico chamado Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, né? Talvez uma das obras mais importantes, sem dúvida a mais importante do Dostoiévski, e na minha maneira de entender, e não só minha, muitas outras pessoas também vão concordar comigo, é talvez uma das maiores obras da literatura universal. Nesse livro, Os Irmãos Karamazov, né, o irmão caçula, né, o Alyosha Karamazov, conversa com o irmão mais velho, o Dmitry Karamazov, né? E os dois estão conversando a respeito do irmão do meio, né, que é o outro Karamazov, e a respeito do pai, assim por diante, que é uma família extremamente disfuncional e problemática, como qualquer outra família, né? Dizia Tolstói, todas as famílias felizes são iguais. Todas as famílias infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. De fato, é difícil a gente encontrar uma família plenamente feliz. Então, na verdade, cada um é feliz e infeliz da sua própria maneira. E a família Karamazov é uma dessas. E aí, então, quando eles estão discutindo, né, essa questão das paixões dos Karamazov, que são extremamente arrebatadoras, apaixonantes, assim, por onde que causam tantos problemas, o Dmitry chega para o Alyosha e fala assim: Alyosha, o ser humano é muito vasto. Se pudesse criar o ser humano de novo, teria criado ele um pouquinho mais estreito. Se a gente fosse um pouquinho mais estreito, seria tudo muito mais fácil. No entanto, nós não seríamos seres humanos, né? Então, a gente tem que lidar com uma realidade que é a realidade da vastidão, e dentro dessa perspectiva da vastidão, da contradição. O grande problema que a gente está vendo hoje na perspectiva da humanização é que a gente tenta encaixar a humanização dentro de uma perspectiva estreita, como é, por exemplo, o treinamento intelectual, do ponto de vista comportamental ou do ponto de vista extremamente técnico. Beleza, eu acho que a gente tem formas muito técnicas e muito eficazes de aprender a mexer em sistemas, operar máquinas, assim por diante, onde você entra em um curso de 1, 2, 3 semanas e ao cabo desse tempo você sai lá habilitado, né, para ter as competências necessárias para fazer as operações necessárias. Você sai formado. Agora, como que você sai humanizado? Dá para você fazer um curso de 2 semanas e depois alguém te dá um certificado dizendo assim: fulano, você está devidamente humanizado?
Não existe isso, né? Essa é uma ficção, né? Então, na verdade, a humanização é um processo que envolve a vida como um todo. Os gregos já sabiam disso, desde a época antiga, né? É muito bonito você ver, por exemplo, a perspectiva da educação na Grécia Antiga, que passava fundamentalmente pela ideia de formação, né? Há um livro que eu gosto muito, que é um tijolaço, que desses que se caem na cabeça mais do que a ensinar, arrebenta o crânio do sujeito, mas é um livro para a gente ficar lendo ao longo da vida, que chama-se Paideia, a formação do homem grego, né? Do Jäger, Werner Jäger, é um alemão do século passado, mas um livro que continua sendo super atual e assim por diante. E olha só como ele definia a humanidade a partir de 2 princípios, que são os princípios máximos da filosofia, que são os princípios máximos do conhecimento na Grécia Antiga, que é: conhece a ti mesmo e torna-te o que és. Quer dizer, você só consegue ser aquilo que você tem que ser se você conhece a si mesmo. Para conhecer a si mesmo, é preciso você se conhecer enquanto ser humano. E o que é ser humano? Quem é que te dá essa dimensão do que é ser humano? As narrativas, as histórias. E é por isso que todo grego começava justamente pela história das histórias. No caso, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Lendo os clássicos, você entrava dentro da perspectiva de conhecer o que é próprio do humano. E a partir do momento que você conhece o que é próprio do humano, você está conhecendo a si mesmo, se identificando, se colocando dentro das relações, das problemáticas e assim por diante, né? E trazendo isso para a tua própria reflexão. Quando você se conhece, você abre o caminho para a sua autorrealização. Os gregos têm uma palavra muito bonita para isso, né? Que é kalokathia. Kalos, em grego, quer dizer beleza. Kalokathia é o ato de realizar a sua própria beleza, né? Ou seja, humanizar-se, em última análise, é realizar a sua própria beleza. Então, vai muito além daquilo que a gente, a princípio, pensa da humanização, como ser bonzinho, educado, né? Saber responder direitinho, né? Ter essas atitudes que são interessantes e apropriadas, né? Do tipo assim, né? Quer dizer, quando você liga para uma, ou quando te ligam lá dessas coisas de telemarketing, né? E responde uma maquininha dizendo assim: sua ligação é muito importante para nós, continue na linha. Ora, se ela fosse tão importante, por que então me responde uma máquina e não uma pessoa, né? Então, assim, às vezes a gente tem uma ideia equivocada da humanização, né? E a gente acha, por exemplo, que trazendo isso para o mundo corporativo, significa o quê? Significa você dar aulas de boas maneiras, né? Estabelecer um código de ética, ou que é, sem dúvida nenhuma, importante, mas se você reduzir a humanização a código de ética, se você reduzir a humanização a um código de conduta, na verdade, você não está envolvendo as pessoas dentro daquilo que se espera fundamentalmente da humanização. Os gregos sabiam que formar ia muito além de ensinar, ou seja, de você decorar coisas, saber como é que se faz as coisas. Formar envolve o ser humano como um todo, ou seja, não só na perspectiva cognitiva, né, dos conteúdos cognitivos, mas do ponto de vista, em primeiro lugar, afetivo. Em segundo lugar, intelectivo, né? E aí entra a questão da inteligência. E também do ponto de vista ético, ou seja, da vontade, né? Ou seja, a gente só adere e a gente só incorpora na nossa vida aspectos que a gente acha que são significativos, primeiro, se a gente é afetado por eles. Uma educação que simplesmente elimina a dimensão afetiva da experiência humana, ela, na verdade, fica só no ponto de vista cognitivo, e é por isso que ela não é significativa. Aquilo que não nos afeta do ponto de vista do sentimento não penetra no nosso ser. Então, toda proposta humanizadora, ela tem que ser uma proposta que parta da experiência afetiva, aquilo que os gregos chamavam de aestesis, a experiência estética, e é por isso que esse termo é tão interessante, né? A palavra estética vem do termo grego aestesis, que a gente conhece um pouco, a gente conhece mais o antônimo disso, que é anestesis. Anestesiar é colocar para dormir. Aestesiar é despertar.
Todo o processo educativo, seja ele do ponto de vista da educação básica, universitária e também corporativa, tem que partir de uma experiência estética. Eu não acredito numa humanização, né, que não parta fundamentalmente de uma experiência estética, ou seja, algo que te desperte, que te mobilize a partir dos sentimentos, dos afetos, te leve a pensar, portanto, do afeto a gente passa para a inteligência, né, e depois acabe redundando, acabe impactando na tua atitude diante do mundo, diante do outro e diante de ti mesmo, que é a vontade. Então, assim, pensar que a humanização pode ser realizada ou desenvolvida numa perspectiva meramente técnica, né, você vai estar dando um tiro no pé, fundamentalmente. E é por isso que, há 20 anos atrás, né, eu comecei a perceber que havia um equívoco antropológico da maneira como a humanização estava sendo proposta no ambiente da saúde e que hoje que eu percebo que também está sendo vivido isso do ponto de vista corporativo. Paralelamente a essa experiência, eu vinha fazendo com os meus alunos na Unifesp essa experiência de discutir temas humanos, questões essenciais da existência humana, através da literatura. E aí eu comecei a perceber o poder que a literatura tinha. Né? Isso eu comecei a descobrir de maneira quase que, digamos, sem querer. Né? Eu comecei a dar aula de História da Medicina há 20 anos atrás, na Escola Paulista de Medicina, e já logo nas primeiras aulas eu fiquei sabendo, naquela época não tinha WhatsApp, tinha uma outra coisa chamada Rádio Peão. Né? E pela Rádio Peão eu fiquei sabendo que as minhas aulas são conhecidas como aulas de sonoterapia. Claro, você imagina, um professor começa a projetar slides mostrando Galeno, Hipócrates, William Harvey. Os caras falam, o que isso tem a ver? Né? Eles querem saber das últimas novidades da tecnologia na saúde, não querem saber como é que os caras curavam, e curavam pouco, né, no século V antes de Cristo. Então, eu comecei a perceber, mas como é que eu faço para que esses caras comecem só a tecnologia, que é fundamental para estabelecer a relação de empatia, que é fundamental para que haja o processo de cura, o processo de desenvolvimento, de promoção da saúde. Né? E aí foi que eu descobri na literatura esse poder extremamente potente, na medida em que as pessoas se identificavam com os personagens. As pessoas, lendo livros de literatura, eram despertadas. Né? E a partir desse despertamento, essa experiência estética, elas começavam a conversar, começavam a discutir, e eu entrava como um mediador nesse processo, do qual eu continuo fazendo até hoje. Estou vendo aqui pelos quadradinhos, tem várias pessoas aqui que me acompanham nos laboratórios de leitura por aí afora. Né? Tanto no mundo corporativo, está aqui a Márcia Hashimoto, que é lá do ISE, que conhece o Ética e Literatura, está aqui o Michel e a Denise, que também faz o laboratório de leitura lá na Casa Arca. Está aqui a minha grande professora Flávia, que foi minha professora de inglês no colégio e que até hoje é a nossa interlocutora privilegiada. Muito obrigado, Flávia. Estou vendo que várias gente conhecidas aqui. E aí é muito legal perceber como a literatura ela envolve e ela te permite discutir temas humanos que impactam na maneira de entender o que é próprio do humano e aquilo que tem a ver com você, efetivamente, e muda a sua vida. Né? Eu, recentemente, publiquei um livro falando sobre essa experiência, que chama-se A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma. Aliás, aproveitem, porque a editora Martin Claret, nesses tempos de pandemia, resolveu facilitar ou disponibilizar o meu livro de graça pela Amazon. É óbvio que com isso eu perco todos os meus direitos autorais. O importante nessa história toda é fazer com que essa experiência do laboratório de leitura ela seja compartilhada com o maior número de pessoas em todos os âmbitos da sociedade. Né? Então, Literatura como Remédio está disponível na Amazon gratuitamente, acredito que ainda deve estar gratuitamente para aqueles que quiserem comprar no modelo do e-book, né, do Kindle. E
E vai lançar um outro, a aplicação do processo de humanização através da literatura no mundo corporativo. O livro chama-se Responsabilidade Humanística, um novo modelo de humanização nas empresas, e que provavelmente deve estar no mercado aí por volta de agosto, setembro, né? E aí depois, se for o caso, a gente marca uma outra data aí para a gente conversar especificamente sobre esse livro. Mas a gente já vem fazendo essa experiência com bastante sucesso, com bastante repercussão dentro do mundo corporativo, não só do mundo acadêmico, não só na área da saúde, mas agora também no mundo corporativo. E a gente vai percebendo, né, a possibilidade de se falar de uma humanização nesse aspecto que envolva não só uma perspectiva meramente técnica, meramente cognitiva ou comportamental, mas que envolva o ser humano no seu todo, ou seja, um ser humano dotado de afeto, inteligência e vontade, e, ao mesmo tempo, né, percebendo cada vez mais o quanto, né, que essa abordagem humanizadora através da literatura, ela é terapêutica. Nunca foi meu objetivo criar grupos terapêuticos, não foi o laboratório de leitura, ele surgiu de uma intenção eminentemente formativa, educacional, mas ao longo do tempo eu fui observando em mim mesmo e nas pessoas que participavam e participam até hoje do laboratório de leitura esse efeito terapêutico. Por quê? Porque, óbvio, já dizia Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu costumo parodiar, um réis mortal, parodiando Pessoa, mas a minha experiência foi me mostrando o seguinte, que nada vale a pena se a alma é pequena. Né? Então, quando falamos de humanização, nós estamos falando de saúde da alma, fundamentalmente. Né? Nós estamos falando daquilo que é mais essencial, daquilo que é o elemento fundamental da existência, né? Que você pode chamar de psique, que você pode chamar de alma, do que você quiser, dessa dimensão interior do ser humano. Né? E toda vez que a gente investe, né, nessa ampliação da alma, né, a gente está investindo, né, não só em cultura, não só em erudição, não só em conhecimento, mas a gente está investindo fundamentalmente em saúde. Né? Então, hoje, para mim, falar de humanização é falar fundamentalmente de de saúde, um mundo produtor de doenças, como o Fernando acabou de falar aí um pouco no começo do nosso encontro, né? A gente sabe, dentro do âmbito da saúde, dentro da área da epidemiologia, né? Que hoje a gente está muito focado nessa questão toda da pandemia e assim por diante, né? Mas a gente sabe que o mundo corporativo é um mundo produtor de doença, e o grande desafio que a gente tem hoje é como transformar esses ambientes que são hoje nocivos, tóxicos, né, em ambientes promotores da saúde. Para isso, esses ambientes precisam ser ambientes humanizados e humanizadores. Né? E para isso, obviamente, a perspectiva precisa mudar. Dentro desse contexto que a gente está vivendo especificamente desse momento do teletrabalho, do home office, da utilização das tecnologias, assim por diante, esse desafio ainda fica mais premente. Né? A gente percebe que, com essa nova dinâmica, os limites, né, de tempo de trabalho, de tempo de lazer, do tempo se romperam, fundamentalmente. Né? Quer dizer, há várias pessoas se queixando, fundamentalmente, de que estão perdendo, o trabalho invadiu a vida das pessoas, né? Não existe mais horário, não existe mais limites, até porque você já não sabe mais onde é que você está. Se você está trabalhando, você está comendo, na verdade você está fazendo tudo ao mesmo tempo, cuidando da família, jantando e ao mesmo tempo trabalhando, né? E essa invasão, né, que a tecnologia, se por um lado ela é extremamente importante, como eu dizia, eu não estou demonizando a tecnologia, nós estamos aqui hoje conversando sobre humanização por causa da tecnologia, porque senão a gente não teria como fazer isso hoje, mas a gente também tem diante de nós o desafio de como estabelecer uma medida. Né? E essa medida não é dada pela tecnologia. A tecnologia ela não tem em si a dimensão da medida. A medida é dada fundamentalmente através da experiência humana, dessa experiência que envolve afeto, inteligência e vontade. Né? Então, se a gente não tiver essa formação humanística muito bem desenvolvida, muito bem arraigada, assim por diante, a gente é tragado por isso. E o estrago disso é muito pior do que o Covid-19. Né? A gente percebe que essa pandemia vai passar,
né? A gente sabe, é uma questão de tempo, mais ou menos, ela vai acabar passando. Mas existe uma outra peste, como dizia Albert Camus, né, no livro dele A Peste, né? Existe uma outra peste por detrás da peste, né? E essa peste está justamente na desumanização, né? Então é urgente, né, essa vacina, né? Eu acho que tão ou mais urgente do que a vacina do Covid-19 é essa vacina da humanização. E eu tenho tido bastante resultado ao longo desses 20 anos de mostrar, por exemplo, que esse recurso da literatura, trabalhado nessa dinâmica do laboratório, tem sido uma vacina eficaz, né, para nos preparar e para nos ajudar a enfrentar esse mundo cada vez mais desumanizado, em que a gente tem que, com as nossas forças humanas, transformar a tecnologia em nossa aliada e não em nossa inimiga. Acho que é isso, gente. Falei muito, um pouco mais do que estava previsto, eu acho, né? Mas nem percebemos. E aí, então, agora eu fico à disposição de vocês. Acho que vou começar Você aqui. organiza aí, né, Fernando? Isso. Eu estou aqui com, na realidade, 2 perguntas do Gabriel Jimenez. Eu não sei se ele quer fazer a pergunta ou eu posso fazer aqui a partir do chat. Fica à vontade, Gabriel. Por favor, Fernando, pode fazer sim, obrigado. Vamos lá. Então, o Gabriel, ele traz, na realidade, 2 questionamentos, tá? O primeiro deles é em que momento a humanidade se perdeu para esse olhar humano, né? Certamente não foi no momento da digitalização do hospital, né? Então, na sua experiência, né, até mesmo como historiador, né, em que momento isso aconteceu. E aí ele já emenda uma outra que é o que irá motivar esse retorno para esse olhar humano. Uhum. E aí eu acho que daí muito em base na sua prática, daí, na experiência prática que tu tem, e também muito tratando, né, desses ambientes corporativos. Né? Sim. Muito boa a tua questão, Gabriel. Aliás, as 2 questões são muito boas e elas dão margem a uma reflexão bastante ampla. Eu vou tentar aqui um pouco ser o mais objetivo possível. Eu acho assim que, na verdade, a humanidade se perdeu esse olhar humano desde o momento que ela foi humana. Em última análise, né, quer dizer, o ser humano é um ser, como dizia Dostoiévski, né, muito vasto, contraditório, né, e ao mesmo tempo em constante conflito, né, das nossas próprias paixões, da nossa própria maneira de ver o mundo, de ver a nós mesmos, e assim por diante. E ao longo da história, a gente foi encontrando maneiras, né? Eu sempre costumo contar uma história que eu acho que é bastante eloquente, que diz que os gregos antigos, os gregos arcaicos, eles têm um mito que é o mito da criação, contado por Píndaro, que é do século VI a.C., que é muito interessante, que ele diz que quando Zeus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dos deuses, ele criou com um defeito congênito, digamos assim. Ele criou os homens e as mulheres tão próximos dos deuses que os seres humanos eles acabavam esquecendo que não eram deuses. Né? E é por isso que, inclusive, os gregos dizem que a palavra anthropos, que quer dizer, a princípio, quer dizer aquele que anda por 2 pernas, né? Anthropos, quer dizer também, por outro lado, no grego arcaico, é o mesmo radical da palavra esquecimento. Nós, seres humanos, somos seres que esquecemos. Essa é uma maneira legal de definir o que é ser humano. O que é o ser humano? É um esquecedor. A gente vive esquecendo, por exemplo, que a gente é mortal. Né? Aí chega uma pandemia, fica todo mundo apavorado, porque aí todo mundo se lembra que pode morrer. Né? Então, assim, nós nessa dinâmica de esquecer quem nós somos, né, nós nos voltamos contra nós mesmos o tempo todo, às vezes sem perceber. Então, você percebe que isso é tão antigo quanto a própria humanidade. No entanto, eu posso dizer, Gabriel, que esse esquecimento se radicalizou principalmente a partir da modernidade. Né? Quando a nossa capacidade de realização, de conhecimento e de realização tecnológica foi tão grande que a gente acabou achando que nós podíamos, por exemplo, fugir do tempo, do espaço, da morte. Né? Aliás, o que a gente está vivendo hoje é muito interessante, porque, de repente, a gente estava se achando, né? A gente acha que tem cura para tudo, que a gente resolve todos os problemas, que a ciência ela é a solução para todas as questões, e assim por diante. De repente, a gente está lidando, por exemplo, num momento como esse, com limites, né? Onde a gente não sabe. E é desconcertante, está percebendo?
Quer dizer, o momento que nós estamos vivendo é muito desconcertante, não porque tem muita gente morrendo, é óbvio que isso é triste, é terrível, assim por diante, mas o maior desconcerto para nós é o fato de que nós não sabemos. E a gente não se conforma, a gente está no século XXI, com tanto de desenvolvimento científico e tecnológico, e diante de um caso como esse, a gente não saber. Isso é muito desconcertante para nós. Né? Dentro desse mito do Píndaro, tem uma coisa muito interessante que ele coloca o seguinte, né? Que quando Zeus percebeu que tinha feito de seres humanos, né? Não podia fazer uma reedição. Né? Então, o que eles fizeram? Uma deusa do Olimpo, chamada Mnemosine, se propôs a se unir com Zeus, e da união entre Zeus e Mnemosine nasceram 9 filhas. Né? Essas filhas, os nomes delas eram aesteses. Olha só que interessante, vem daí a palavra aesteses. As despertadoras, as rememoradoras, que os latinos traduziram pela palavra musas. É por isso que cada arte tem a sua musa protetora, a sua musa inspiradora. Por isso que todos os poetas, artistas da antiguidade, por exemplo, iniciavam suas obras invocando as musas. Pois é, acho que o grande problema, Gabriel, é que a gente perdeu esse olhar humano quando a gente se afasta das musas. Quando a gente se afasta das artes, quando a gente se afasta da experiência estética, da experiência afetiva, assim por diante, é aí que a gente perde o olhar humano, é aí que a gente se desumaniza. E aí, óbvio, para a gente resgatar isso, né, a gente tem que se aproximar das musas. A gente tem que voltar para essa experiência estética. Por isso, hoje eu estou plenamente convencido que não há possibilidade de humanização senão através da experiência estética e reflexiva. Né? Ou seja, a gente provocar essa experiência estética afetiva através das obras de arte. Eu falo aqui da literatura, que é a minha experiência cotidiana, mas eu não estou falando só da literatura, né? Estou falando do teatro, estou falando das artes plásticas, estou falando da fotografia, do cinema e tudo isso, né? E a partir dessa experiência estética, trazer para a reflexão os temas humanos. Ampliar, como dizia Montesquieu, a esfera da presença do ser. Isso é a humanização. Né? A alma, ela quer estar o tempo inteiro se ampliando. A alma, ela funciona, a dinâmica da alma é uma dinâmica expansiva. Toda vez que você tenta restringir essa dinâmica, você provoca uma doença. Né? Eu costumo, de certa forma, dizer fundamentalmente 2 atitudes fundamentais do ser humano. A magnanimidade, tá? Alma grande, magna anima, alma grande, e a pusilanimidade. Pusil, em latim, quer dizer pequeno. Então, toda vez que a gente amplia a alma, a gente está indo ao encontro do que é a experiência humana. E, portanto, na humanização, na dinâmica da humanização e na dinâmica da saúde. Toda vez que a gente restringe isso, e infelizmente a nossa vida hoje, Gabriel, é muito restrita, né? A gente está o tempo inteiro com essa coisinha aqui, né? E essa coisinha diz assim, que horas que eu tenho que levantar, que remédio eu tenho que tomar, qual o caminho que eu tenho que fazer. A nossa alma hoje cabe aqui dentro. Ó. Isso é pusilânime. Né? Então, romper com essas dinâmicas pusilânimes nos leva a uma dinâmica magnânima, e isso é saúde, isso é humanização. Né? Então, eu percebo, do ponto de vista não só teórico, mas principalmente prático, empírico, que são as artes que vão nos humanizar. Sempre foram. Né? Só que a gente se esquece. Né? Precisamos nos relembrar. Daí é o papel das musas, das aesteses. Eu acho que Respondi, Gabriel? Perfeito. Muito obrigado. Sempre muito, muito enriquecedor. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Acho que, de certa forma, também essa tua fala vai ao encontro do questionamento da Flávia, né? Que ela traz, né, a sua colocação, o mundo corporativo é um produtor de doenças. Né? A partir dessa afirmação, como contornamos essa problemática e orientamos nossos filhos que estão desbravando esse mundo? Né? Então... Pois é, Flávia, muito boa pergunta. Né? Há uns anos atrás, há umas décadas atrás, né? Acho que todos nós, pais, educadores, né? Criávamos assim uma expectativa de encarreiramento dos nossos filhos, né?
imaginando que se eles fossem absorvidos pelo mercado de trabalho, estivessem trabalhando em boas empresas, com bons planos de carreira, assim por diante, eles estavam com a vida garantida, né? E isso já não é mais assim, né? Não só porque efetivamente isso já não existe mais, né? A gente percebe como essas coisas foram se dissolvendo dentro desse mundo pós-moderno, né? Líquido, como dizia o Bauman, né? Em que as coisas já não têm mais solidez, né? Mas principalmente porque a gente percebe que hoje ter uma carreira, ter um emprego, ter dinheiro, ter propriedades, assim por diante, não garante uma vida feliz. A gente está começando a perceber fundamentalmente que a felicidade, né, está muito ligada com a perspectiva da humanidade, e essa humanidade ela não se restringe à propriedade, ela não se restringe a aspectos materiais ou a status, né? É óbvio que a gente sabe o quanto que isso é importante. Na verdade, não é que eu estou falando gente, vou vender minha arte na praia. Não é isso, né? Eu acho que é uma coisa muito mais complexa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente está falando quando a gente está falando de humanização, nós estamos falando de justiça social, nós estamos falando de redistribuição de renda, estamos falando de todos esses aspectos, todo mundo já sabe, mas que vai além disso, né? Vai além disso e está fundamentalmente ligado à perspectiva de que hoje me parece muito claro que, por exemplo, para essa geração dos nossos filhos, né? A gente tem filho mais ou menos da mesma idade, a gente percebe o seguinte, essa demanda por sentido, né? Não basta mais eu ter as coisas, é preciso que eu tenha um sentido para a minha vida. E é nesse sentido, né, que a gente observa a perspectiva de que os educadores têm que abrir a perspectiva de outros aspectos do existir, né, que não se reduzam mais àquilo que eram os valores que a gente vinha transmitindo as gerações passadas até as nossas gerações, né? Em última análise, né? Então, assim, pensar a humanização enquanto um desafio de ampliação da esfera da presença do ser significa o quê? Significa você estar sempre num processo de crescimento, de ampliação de experiências, de possibilidades, né? E aí, nesse sentido, né, abrir-se para o mundo, abrir-se para o conhecimento, abrir-se para a cultura, é algo fundamental. Né? Hoje eu tenho notado claramente isso, eu tenho desenvolvido eu tenho uma linha de pesquisa em pleno desenvolvimento da metodologia do laboratório de leitura em vários âmbitos, né? Seja no âmbito estritamente educacional, seja no âmbito da formação em saúde, da educação continuada em saúde, do profissionalismo, no mundo corporativo. E uma coisa interessante é que eu tenho uma aluna minha que está fazendo uma pesquisa muito interessante sobre a aplicação do laboratório com pessoas da terceira idade, na Universidade Aberta da Terceira Idade da Escola Paulista de Medicina. E o que a gente percebe, fundamentalmente, é que é o seguinte, as pessoas mais idosas, quando, ao longo da vida, cultivar o hábito da leitura, elas têm uma velhice mais saudável. É impressionante, né? E aí o grande desafio para nós hoje é como você lida com uma geração em que a leitura ficou como uma coisa de segunda categoria ou algo que não era importante porque a pessoa tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, tinha que garantir a vida dos filhos, assim por diante. De repente, nesse momento, tem que resgatar isso aí, né? E na medida em que ela resgata, é muito bonito ver esse processo é como se fosse um novo nascimento para essas pessoas, né? Delas estarem participando de um grupo onde elas estão lendo, onde elas estão descobrindo a literatura, os clássicos, as histórias, né? E analisando tudo isso à luz de toda uma trajetória de vida e o quanto que isso cria uma perspectiva de vida completamente diferente, né? Daquela vida do aposentado, né? De uma vida assim que já não tem mais perspectiva nenhuma, fechada, pusilânime, né? E, de repente, ela se abre numa magnanimidade muito grande. Fora que no laboratório de leitura, além da convivência com os clássicos, está a convivência com os outros, né? Que são várias pessoas lendo e conversando sobre aqueles assuntos. Criam-se vínculos, criam-se amizades,
criam novas relações sociais, né? Isso tudo é bastante humanizador e bastante saudável. Então, assim, o investimento fundamental... outra coisa que eu tenho falado muito ultimamente é o seguinte, a questão da inteligência artificial, já que nós estamos falando de teletrabalho, essa coisa toda, a inteligência artificial é um caminho sem volta, né? A gente está vendo já a substituição de uma série de tarefas, né, de procedimentos que estão sendo feitos cada vez mais por inteligência artificial, com um custo muito menor, com uma eficácia extremamente maior, assim por diante. Então, assim, dentro desse universo em que cada vez mais, né, a inteligência artificial vai dominando e vai assumindo posições, cargos e posturas que antes eram dos seres humanos, onde é que ficam os seres humanos nessa questão? O que sobra para a gente, né? No âmbito corporativo, né, o que se espera do ser humano? Que ele faça operações que agora a máquina pode fazer muito melhor, muito mais rápido e muito mais eficiente do que eles? Não, o que se espera fundamentalmente cada vez mais das pessoas, o que é? Criatividade, inovação, empatia. Então é interessante porque o mercado está buscando isso, só que o que a sociedade, o que a educação tem oferecido para o mercado? A gente não está formando as pessoas para um mundo onde a exigência é a criatividade, a inovação, a interatividade, enfim, o empenho, né? A gente ainda está continuando formando as mesmas pessoas que está formando há 30, 40 anos atrás, né? Para fazer conta de cabeça, para aprender as coisas de cor e repetir na prova, né? Não tem desenvolvimento de pensamento crítico, meu Deus do céu, né? Olha só o Brasil, olha só onde nós chegamos. Olha só a qualidade dos nossos líderes máximos, né? Então, assim, isso é reflexo mesmo do processo educacional que está totalmente desconectado do que vai ser de nós, né? Milhares e milhares de pessoas desempregadas, sendo substituídas por máquinas, por aplicativos e assim por diante, e uma massa gigantesca de pessoas marginalizadas, afastadas do mercado de trabalho e que vão se tornar o quê? Massa de manobra, né? Ou massa de revolta, né? Então, assim, é um desafio não só humano premente, mas também político e social extremamente importante. Obrigado, Flávia, pela sua pergunta. E muitas leituras de hoje elas se reduzem a manuais de 10 passos né? Então, é aí que acaba toda limitando... semana surge um livrinho desses, né? E acaba limitando o poder de reflexão, como se fosse só seguir aquilo ali para obter um sucesso, né? Eu acho que para a gente encaminhar... Hábitos, 7 hábitos. Isso, toda semana aparece um hábito novo. Um hábito novo, para ser feliz, assim por diante. Como se fosse receita de bolo. Isso, né? Aí a gente retorna para aquela questão. Todo mundo sabe que fazer bolo não é só seguir a receita também. Sim, né? Tem sim. outras coisas, né, que são misteriosas. Sim. Eu acho que para a gente poder até se encaminhando, eu queria aproveitar que tu tem, né, já tido experiências, né, no mundo virtual com o laboratório de leitura, né? Queria que tu pudesse compartilhar um pouco com a gente, assim, como é que está sendo essa experiência, né? Como é que tu tem proporcionado essas experiências afetivas, estéticas, né, por meio, né, virtual? Como é que tu tem desenvolvido esse pensar das pessoas para que elas consigam colocar, né, em prática, né, despertar essa vontade, assim? Já aproveitando que desde ali de janeiro, do início do ano, né, tu já vem desenvolvendo algumas coisas por meio dessas plataformas virtuais. Eu costumo estar até brincando com você aqui um pouco antes de a gente começar, né? Porque eu falo assim que às vezes eu sou um historiador que acho que devo ter alguns dons proféticos, né? Porque a gente estava aqui na Casa Arca, a gente estava começando a introduzir participação remota nos grupos de laboratório de leitura desde o começo do ano, né? Então, a gente fez um investimento com equipamentos, com essas coisas todas, porque tinha muitas pessoas de fora de São Paulo, né, que queriam participar do laboratório de leitura e não podiam porque, enfim, em função da distância e essas questões todas. Então, a gente estava começando a introduzir isso quando, de repente, veio a pandemia, né?
Veio a pandemia e aquilo que a princípio era uma experiência onde a gente já tinha feito alguns ciclos do laboratório de leitura envolvendo presencial e remoto, de uma hora para outra virou tudo remoto, né? E está sendo um grande desafio, né? Um grande desafio, porque, sem dúvida, ao longo desses anos todos, a gente percebeu que um dos aspectos assim, muito importantes do laboratório de leitura é esse envolvimento presencial mesmo, né? Porque a gente está falando da questão dos afetos, então nós estamos falando do olho no olho, né? Da presença física das pessoas, da possibilidade das pessoas poderem se encontrar, se abraçar, né? se trocar, enfim, o tato. Nós somos corpos, né? A gente não pode esquecer isso, né? Essa questão da hipervirtualização também tem um aspecto desumanizador, né? Nós somos seres dotados de corpo, né? Então a gente precisa dessa convivência corporal, né? É fundamental que a gente tenha isso. No entanto, né, diante de situações como essas, em que a gente tem sérias restrições para fazer esses encontros presenciais, eu fiquei surpreso de perceber o quanto que o laboratório de leitura funciona, né? Claro que não é a mesma coisa de quando a gente está sentado na mesma sala. Aqui na Casa Ártica, nos ciclos da Casa Ártica, a gente faz, além de sentar na mesma sala, geralmente tem um vinhozinho para o pessoal compartilhar, umas coisinhas para comer e tal, e tudo essa coisa de misturar a reflexão com a degustação e tal é uma coisa muito humana, né? Porque isso já vinha desde a época de Homero, né? Os gregos adoravam comer, beber e conversar. Cá entre nós, tem coisa melhor do que isso? Comer, beber e conversar? Não, não existe coisa melhor do que isso. Isso é, como dizia o Goethe, isso é o tempero da vida, né? Se a gente perde essas coisas, esses pequenos prazeres da vida, a gente se desumaniza radicalmente, né? Agora, o que eu tenho notado é o seguinte, que o pessoal continua participando do laboratório de leitura e cada um com seu copinho de vinho, assim, né? Cada um com seu copinho de vinho, tomando vinhozinho e continuam a participar. No fim, a tecnologia, que a princípio, em certo sentido, é um princípio de desumanização, ela tem se tornado, pelo menos nessa experiência, um princípio de humanização, né? Então, para você ter uma ideia, o próximo ciclo do laboratório de leitura aqui na Casa Arca, que começa daqui uma semana, eu tive que desdobrar uma turma em duas, porque eu já não tinha mais, eu preciso de um número máximo de pessoas, porque senão a dinâmica é incontrolável, né? Eu não posso botar 40 pessoas na mesma reunião, né? Então, o máximo que eu defino, mais ou menos, é umas 14, 15 pessoas. E eu já estou desdobrando a turma em dois, porque eu acho que as pessoas estão sentindo essa necessidade. E, ao mesmo tempo, a facilidade, né? Pelo fato de que, eu acho que um aspecto positivo de tudo isso que está acontecendo é que agora as pessoas estão sabendo como mexer com essa tecnologia, sabendo como explorar essa tecnologia e usando a tecnologia como um elemento de humanização, né? E isso tem sido uma experiência muito interessante e muito, muito fecunda. Não só no âmbito aqui, uma experiência que eu tenho aqui na Casa Arca, mas também, por exemplo, no âmbito corporativo. São muitas as empresas que têm me procurado para oferecer ciclos de laboratório de leitura online, né? Para manter, e até uma questão de saúde mental, né? Das pessoas poderem se encontrar para conversar sobre outras coisas que não as decisões que elas precisam tomar diante da crise, como fazer para vender mais, como fazer para não quebrar. As pessoas estão muito estressadas com essas coisas todas. Então, de repente, no momento de se encontrar para bater um papo sobre a vida, sobre o amor, sobre as questões essenciais da existência humana, é muito saudável. O Mohan já falava, né, dos momentos de desconexão, né? Exatamente. Aí eu acho que é para a gente ir já para o final, então a Dulce Ângela, ela traz uma colocação que ela trabalha com educação e cada vez mais os professores e alunos vêm adoecendo, né? Então, ela vem trabalhando com pesquisas em avaliação de programas de saúde mental, saúde emocional, na ESEC Brasil. E nos últimos 5 anos, as evidências da necessidade de se desenvolver habilidades socioemocionais desde a infância se torna condição para essa humanização. Dentro desse contexto, os índices de autolesão e suicídio vêm crescendo exponencialmente. Como caminharmos para uma ampliação dessa humanização?
Então, eu acho que muito boa a tua questão, Dulce. Parabéns aí pelo seu trabalho. Você percebe, são várias pessoas que eu já venho experiência, né? Dentro desse meu trabalho, né, que a princípio é um trabalho que começou de pensar a humanização dentro da área da saúde, né? E que há uns anos atrás começou também a transbordar esse aspecto estritamente universitário ou do âmbito da educação em saúde e já começou a se espalhar para o âmbito corporativo, para a sociedade. Recentemente, a gente tem, depois principalmente que eu publiquei meu livro, Literatura como Remédio, várias pessoas têm me procurado de maneira, eu vou citar aqui um exemplo muito interessante de uma professora da rede pública de uma cidade aqui na periferia de São Paulo, que leu o meu livro, se inspirou e resolveu aplicar a metodologia do laboratório de leitura na sala de aula dela. Era uma professora de português do ensino fundamental. Se não me engano, ela trabalha com o 7º, 8º ano. E ela pegou um conto, principalmente um conto, acho que no caso era de literatura marginal, porque está trabalhando dentro de um contexto de marginalidade, no colégio de periferia e assim por diante. E ela obteve resultados assim fantásticos, né? Tanto do ponto de, principalmente no sentido de que o conto que ela escolheu para os alunos discutirem é um conto que estava envolvido a questão de bullying, né? Que é um dos grandes problemas hoje que você tem nas escolas e é muito interessante como a partir desse estímulo da narrativa, desse estímulo da literatura, os temas candentes, né? Tem uma parte lá, eu brinquei com ela uma vez, eu falei assim, olha, a sua foi a única dissertação de mestrado que eu chorei ao ler, e não porque era ruim. Geralmente você chora porque é muito ruim, né? No caso dessa daí, eu chorei porque é muito emocionante, porque quando uma das crianças, né, se identificando com o personagem principal do conto, né, exprimiu a dor, o sofrimento que ele sentia pelo fato de ser uma criança que estava sofrendo bullying, foi a primeira vez que os colegas da classe perceberam o que eles estavam fazendo. E aí todas as crianças foram lá abraçar essa criança e pedir desculpas para ele. E isso aconteceu algumas semanas depois, acho que 2 semanas depois, daquela tragédia que aconteceu lá em Suzano. Lembra do ano passado? Que aconteceu aqui em Suzano, daquela criança que entrou atirando, aquela coisa toda. E um dos meninos lá falou o seguinte, professora, se os nossos colegas lá em Suzano tivessem feito isso que a gente fez aqui agora, talvez não teria acontecido o que aconteceu. Então, vai muito ao encontro disso que a Dulce trouxe aqui na questão dela. Eu acho assim que essa é uma experiência que tem que ser começada e tem que ser incentivada na educação básica, né? Eu acho que o modelo educacional que a gente está vivendo é extremamente inadequado, né? Totalmente fora do contexto, né? Principalmente quando você pensa como trabalhar com literatura, como trabalhar com arte, como trabalhar com teatro, né? De formar para a cidadania, de formar para a sociabilidade, né? E isso é um trabalho que se faz com as artes. Isso é um trabalho que se faz e as crianças estão tão abertas a isso. Imagina se a gente conseguisse trabalhar isso desde o começo. Quando eles chegassem no ensino médio, quando chegassem na universidade, né, já seriam outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio é levar essas experiências que a gente tem feito no ambiente universitário, na área da saúde, no mundo corporativo, e trazer isso para a educação básica, né? Partir do princípio de que é na infância que você forma isso, é na infância em que você cria essas bases fundamentais para a humanização, né? E aí depois é só um desdobramento, né? O meu sonho, né, é justamente pensar uma escola básica fundamentada numa experiência educacional que esteja centrada na experiência estética reflexiva, né? Isso a partir da literatura, isso a partir do teatro, a partir das artes, a partir do cinema. O resto é resto, né? O resto vem como consequência, né?
Mas o principal é isso, né? E eu acho que a gente está vivendo esse mundo que a gente está vivendo porque a gente está esquecendo daquilo que é essencial e dando muita importância para aquilo que é meramente circunstancial e que se perde da forma mais triste e mais inútil, né? Quantas vidas desperdiçadas por causa de um equívoco antropológico que se reproduz no sistema educacional. Bom, eu vou pedir para a Renata, tem uma última questão. Enquanto ela faz a pergunta, a Fernanda vai compartilhar um link ali no chat. A gente tem por hábito fazer uma breve pesquisa com todo mundo que nos acompanha nos encontros, porque a partir dessas pesquisas a gente consegue ir aperfeiçoando, né, os nossos momentos a acontecer, tá? Obrigada, Fer. Eu sei que a gente já está no final, mas eu não posso perder a oportunidade aqui de dividir com vocês, e mais especialmente contigo, Dante, uma inquietação que me acompanha aí enquanto pesquisadora há um pouco mais de 10 anos dessa relação interface, memória e comunicação, também muito adepta à crença da potência, né, da experiência estética, da narrativa, enquanto caminho de transformação, de constituição de identidade, de pertencimento. Entretanto, quando a gente pensa no mundo corporativo, que, como tu bem falastes, né, a questão da tendência tecnicista, né, a tendência do controle, de muitas vezes buscar controlar essa realidade de vastidão, né, buscar sufocar esse universo humano dentro das organizações, né? O que eu te pergunto é como a gente pode se desviar dessa tendência de acabar produzindo mais narrativas estetizantes do que trabalhar as narrativas como potência estética para a transformação nas organizações, no qual a gente vê muitas abordagens de organizações no mundo corporativo trabalhando a sua memória, trabalhando uma pluralidade de narrativas, muito como um recurso retórico, de marketing. Como se desviar dessa tendência tecnicista de manipulação dos afetos dentro do universo corporativo? Excelente pergunta, Renata, que é uma questão que eu me deparo praticamente todos os dias, né? Tanto do ponto de vista no sentido de eu ficar muito atento para não me trair, né? Porque, eminentemente, quando você entra dentro do mundo corporativo e nessa luta por ganhar espaço, né, para ser reconhecido e assim por diante, você tem muitas vezes que ceder, né? É inevitável, você tem que ceder, você tem que entrar dentro de um campo de negociação, né, de abrir mão, em certo sentido, do teu próprio léxico, muitas vezes, para poder ser entendido, até porque o que a gente está propondo é algo, pelo menos dentro do âmbito corporativo, completamente novo, né? Pioneiro e assim por diante. Então, você tem que ter um poder de adaptação, de negociação, ou como nos ensinava Homero, através do seu grande herói, Ulisses, de astúcia, né? Tem que ter muita astúcia para lidar com esse universo. Então, você tem que fazer isso sem se trair e, ao mesmo tempo, né, ter que ter essa capacidade de mostrar, né, e incentivar e mostrar o quanto que é importante as lideranças corporativas, né, os gestores, se abrirem para novas experiências, né? No sentido seguinte, e isso é um argumento que eu tenho usado muito, é inegável, né? Quer dizer, e por que os empresários, por que o pessoal do mundo corporativo vem me procurar? Porque eles percebem que tem algo muito errado, né? E que eles já tentaram de tudo, né? E que, no entanto, eles continuam tendo uma situação extremamente complicada do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista do adoecimento, absenteísmo e uma série de questões que estão hoje profundamente desenvolvidas e associadas ao universo do trabalho, né? Só falar um pouco de depressão, de burnout, de ansiedade e essas questões todas que hoje fazem parte do mundo do trabalho. E claramente o que você percebe é que as medidas que vêm são paliativas a curto prazo, mas a última análise a gente sabe que
toda a abordagem, ou toda a proposta que não tenha como objetivo trabalhar e desenvolvimento humano, no seu sentido mais amplo e mais profundo, ela não vai ter esse enraizamento, não vai ter esse desenvolvimento que se espera. Então, em certo sentido, o que a gente acaba percebendo é que a gente tem que acabar buscando, Renata, aqueles interlocutores que dentro do mundo corporativo estão mais abertos para isso. Esse acho que é o primeiro desafio. Não são todos, e eu vou dizer para você, e você sabe tão bem quanto eu, não é a maioria, é uma minoria. Mas se a gente consegue encontrar esse espaço dentro dessa minoria mais consciente, mais aberta, e te dar a oportunidade de apresentar os resultados, a médio e até a longo prazo, aí a gente está criando uma cultura nova, que é a cultura do desenvolvimento humano dentro das organizações, no qual a pessoa vê que, no primeiro momento, parece até uma perda de tempo, parece até que você está se desviando da atividade fim, mas que, no final das contas, traz todas as vantagens e as contribuições que está se buscando. Eu sou muito esperançoso em relação a isso, até eu parto de digamos assim, de um case, ou parto de um precedente histórico, Renata, que é a questão da sustentabilidade. Há 30, 40 anos atrás, quando você falava que as empresas tinham que tomar consciência da importância da sustentabilidade, da ecologia, assim por diante, a maior parte dos empresários achava isso uma balela. Imagina, onde já se viu? A gente não tem nada a ver com isso. No máximo, isso é questão de ecologista ou de esferas governamentais. Isso não tem nada a ver com atividade produtiva, atividade fim produtiva. E hoje é um conceito que está plenamente, claro, com todas essas questões que você está falando. Quer dizer, não dá para você pensar no mundo corporativo dentro do sistema capitalista, onde isso, de certa forma, não se transforme também em marketing. Então, hoje tem muita empresa que faz marketing com sustentabilidade. Agora, por outro lado, houve um grande avanço. E hoje a gente percebe que a iniciativa privada ela é uma grande aliada em grandes setores, no desenvolvimento, na sustentabilidade, na criação de espaços de preservação, de tomada de consciência, de reciclagem, essas coisas todas. Isso foi de 2, 3 décadas para cá. Esse livro que eu mencionei, que a gente vai publicar, e vai sair agora provavelmente em agosto, setembro, sobre responsabilidade humanística, fala exatamente sobre isso. Sobre essa ideia de que, para mim, é uma questão inevitável que o universo corporativo, que as lideranças, os gestores entendam, que além da sustentabilidade ecológica e além da sustentabilidade social, para que você transforme o ambiente corporativo de um ambiente tóxico e produtor de doença para um ambiente promotor de saúde, o empresário, o gestor, ele tem que incorporar a noção de responsabilidade humanística, que é investir no desenvolvimento humano dos seus colaboradores. Por uma questão de saúde e por uma questão de produtividade e lucratividade, sim. Por quê? Pessoas mais saudáveis, pessoas que se sentem promovidas, pessoas que se sentem, digamos assim, incentivadas a se crescer, não só como profissionais, mas enquanto pessoas, são pessoas que estão mais felizes no seu ambiente de trabalho, que produzem mais, e produzir mais hoje não é mais como produzir mais na época da Revolução Industrial, ou seja, produzir mais porcas e parafusos por minuto, mas é produzir mais no sentido de criatividade, inovação, interação, proatividade. Então, eu acho, eu estou apostando nisso. Estou apostando nisso. Não é fácil, porque é uma mudança cultural, mas eu acho que, fundamentalmente, tem que ter duas coisas: perseverança e paciência. Com essas duas virtudes, acho que a gente, aos poucos, chega lá. Com certeza. E no momento que a gente vai também encontrando ao longo do caminho pessoas, que têm a mesma perspectiva, também nos dá mais... a gente fica mais confiante, de que isso vai acontecer, assim. Então, professor Dante, eu queria agradecer a participação. Não, já está acontecendo.
Com certeza. Obrigado, então, mais uma vez. É um grande prazer, né, contar contigo. Né? Obrigado ao Ricardo, né, que está aí nos acompanhando, né, que fez essa intermediação de novo. Esse segundo... obrigado, Ricardo. Esse segundo ciclo, né, do Movimento Acontecer, ele tem como temática a humanização nas relações de trabalho, né, sobre esse contexto aí que nós estamos vivendo. Na semana passada, na segunda, a gente teve a Kellen, que falou de CNV, Comunicação Não Violenta. Hoje, o professor Dante, né, falando sobre humanização e teletrabalho. E na semana que vem, a gente vai ter a professora Cleusa Skrofernecker. Ela é uma estudiosa da área da comunicação organizacional. Ela foi a pessoa que plantou essa semente, né, em nós três, em mim, a Fernanda e a Renata. Então, é uma pessoa que a gente admira muito. É uma referência ibero-americana nessa área de comunicação organizacional, uma vertente crítica. E ela vai falar justamente sobre isso. Assim, é bem bacana porque ela traz um complemento do que hoje nós vimos, né, do que o Dante comentou, e ela fala sobre comunicação organizacional humanizadora, se é um discurso ou realidade dentro das empresas, né? Então, para a gente fechar esse segundo ciclo, né, do movimento, todos vocês estão convidados, né? Espero contar aí com a participação de todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e acompanhem, né, a Acontecer. Para nós é um privilégio contar com todos vocês. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernanda, Renata. Obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando. Pessoas conhecidas e desconhecidas. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, conversando. Espero que em breve a gente possa estar juntos novamente. Certeza. Obrigado, gente. Boa noite.